Boa tarde a mais uma sessão. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão de meditação aqui do Mosteiro Sumadrama Budista. Eu vou pedir a todos e a todas que aumentem um pouco o volume, porque eu estou a utilizar o microfone do meu computador e o meu microfone do meu computador não é grande coisa. Por isso é que eu estou a tentar falar um bocadinho mais alto. Se puderem aí regular, ajustar à vossa necessidade, se fizerem favor. Ora, muito bem. Espero que me consigam ouvir minimamente. Conseguem me ouvir? Podem pôr. Ok. Obrigado. Ahm, então, vamos meditar, mas antes gostaria de fazer uma ressalva. Mais uma vez, que eu gosto sempre de ahm, referir a importância do que é a meditação em termos de não pensar. Ou então podemos pôr em outras palavras, meditar não é racionalizar, não é pensamentos, basicamente, não é pensar. Pronto. São duas coisas diferentes. Quando dizemos por vezes refletir, vamos refletir, é, é um paradoxo às vezes, porque é entre pensar e contemplar. Mas é nesse espaço vazio entre o pensar e o contemplar que muitas vezes conseguimos uma compreensão clara das coisas. E, e principalmente o que estamos a desenvolver, ou como a meditação também deve começar, é, é mais estabelecer o silêncio e a paz interior. E muitas das vezes a dificuldade das pessoas, ou de todos, a maioria, é de facto sair do ruído mental ou da mente ativa, ou parar um pouco a mente ativa. Um pouco ou até completamente, ou seja, é chegar hum, à consciência pura sem pensamento. E isso nós conseguimos, por exemplo, em qualquer meditação, hum, seja estejamos no quarto ou numa sala grande, seja onde for, hum, se nós tentarmos estar conscientes do espaço, estar consciente de algo não é pensar nesse algo, é estar consciente. Para se estar consciente também tem que se sentir, certo? Como é que nós vamos estar conscientes de algo? É como dizer, a consciência está antes do pensamento. O pensamento é onde já se manifesta ou se faz sentido
do que se cognizou ou do que nós apercebemos. Então, uma das formas de ver se de facto começamos minimamente bem a meditar é ver a quantidade de vezes que a nossa atenção ou a nossa consciência salta para os pensamentos. De início, não quer dizer que mais tarde na meditação não o possamos fazer, mas já conscientes e já mais destacados de. Porque a questão é, nós podemos entrar e sair da mente e dos pensamentos. Podemos produzir pensamentos ou não. Pronto, basicamente isto tudo para dizer que o que é importante, mais uma vez, ao começar a meditar, é desenvolver a consciência fora do pensamento, ou desenvolver ou estabelecer. E aqui é mais estabelecer porque é sair do cômputo mental. E vamos então hoje meditar agora um pouco. Ahm, vamos, obviamente, vamos usar a respiração como objeto, mas também quero focar a ver se nos conseguimos aperceber do espaço à nossa volta. O espaço e estar completamente consciente de qualquer som que aconteça, mas não pensar. Não pensar em coisas. Tipo, seja os planos que nós temos para fazer, o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, problemas, dor, angústia. Não estou aqui propriamente a falar de dor física. Pronto, as dores físicas pode haver ou não. Estou a dizer mais emocionalmente, uh, sentimentos, qualquer coisa. Pronto, não pensar. Não pensar nessas coisas que fazem parte da nossa vida. Para isso temos que fazer um esforço para nos focarmos noutra coisa. Ou seja, estamos a transferir a atenção. E é nesta transferência de atenção, é prestar atenção a outra coisa que não aquilo que normalmente pensamos, e é assim que tranquilizamos. E quando fazemos isso, depois também desenvolvemos mais o vazio e apercebemos-nos do vazio e do espaço à nossa volta e dos sons, conseguimos aperceber muito melhor dos sons. Portanto, então, vamos lá. Vamos verificar a nossa postura, o nosso corpo, bem sentados. Não encostar as costas, se faz favor, deixar as costas eretas, livres, que é para não relaxarmos demasiado. Já estamos em equilíbrio, estamos numa posição bem equilibrada, confortáveis. Fechamos os olhos. Há quem goste de manter os olhos abertos, também não tem problema, mas vamos respirar fundo. Costas direitas, descontrair os ombros, peito para fora. Podemos também sentir o ar e a nossa barriga a expandir naturalmente. Vamos começar por prestar atenção aqui à respiração, o ar a fluir pelas narinas e vamos pôr esta intenção de não, para já não pensar em nada. Não, nesta meditação agora não interessa pensar, é só estar consciente e atentos ao momento, aqui e agora, ao nosso espaço.
Vamos estar cientes do espaço aqui à nossa volta, neste, seja quarto, sala, onde estivermos. Respirar fundo, descontrair. Vamos descontrair o peito, descontrair o plexo solar. Vamos desbloquear aqui os nossos chakras do coração e do plexo solar. Vamos respirar bem, encher os pulmões, sentir a barriga sentir o ar entrar, passar pelas narinas, não pensar em nada especificamente, vamos evitar o processo do raciocínio, vamos simplesmente estar alerta, sentir a respiração, apaziguar a mente, saltar fora dela. E vamos agora também prestar atenção ao espaço em que estamos, aqui no quarto ou na sala em que estamos. Aqui este espaço vazio, e os pequenos sons em redor, pode ser um avião, portanto, vamos prestar pura atenção, sem pensamentos sobre nós, problemas, planos, ou seja, vamos só prestar atenção aqui ao nosso exterior imediato. Este, tentar sentir este espaço e os pequenos sons, podem ser os pássaros, ou um carro, ou os carros lá fora. No fundo, estamos a contemplar, sem juízo, sem julgar, sem pensamento, sem emitir nada. Estamos só a prescrutar, tirar fundo, descontrair e manter este foco neste misto de silêncio interior e do ambiente aqui à volta. Sentir o ar percorrer as narinas,
a fluir, o nosso corpo, o nosso sistema acalmando, não pensar, a mente apaziguando. Mantendo este foco subtil, sem pensamentos, vamos prestar atenção ao silêncio, agora vamos, viramos a nossa atenção para o silêncio do quarto ou da sala, contemplamos, apercebemos de qualquer som, os sons, se houver, coisas mínimas, só observar, contemplar, mas sem pensar. Se algum pensamento surge, nós imediatamente vamos para a respiração e para os objetos que estamos a contemplar cá fora. O silêncio, o espaço, qualquer sonzinho que apareça. Mas a regra aqui inicial é não pensar. Vamos sentir e ouvir o silêncio interior. Respirar fundo. Expirar, inspirar.
Onde é que está a nossa atenção? Voltamos ao silêncio e à respiração. Naturalmente, vamos sentir o ar ao entrar nas narinas, percorrer e sentir a nossa barriga a aumentar pacificamente e a expirar sem fazer som. Não se trata de exercício de pranayama, trata-se de anapanasati. Trata-se de simplesmente prestar atenção voluntariamente. Vamos nos manter no silêncio mais um pouco. Podemos equiparar o começo e grande parte da meditação como com umas férias longe da nossa mente, entrando na paz do nosso silêncio.
Respirar fundo. Verificar as nossas costas, costas direitas. E agora vamos descontrair um pouco interiormente, ou seja, não nos vamos preocupar tanto em concentrar na respiração, mas vamos tentar sentir simplesmente o silêncio interior. E sempre que nos dermos conta que estamos a pensar já demasiado, voltamos ao silêncio interior. Vamos também, o quanto possível, acalmando a própria respiração, suavizando, o quanto possível, mais pausadamente. Temos sempre a hipótese e a possibilidade de voltar à respiração. Respirar fundo,
Sentir o silêncio. Vamos agora reforçar a direção da nossa concentração no mantra, com o mantra Buddho. Ao expirar, vamos repetir interiormente Bud, B-U-D, Bud. E ao inspirar, Dho, D-H-O, Buddho. Expira, Bud. Inspira, Dho. E vamos assim repetir a toda a expiração e inspiração. Buddho. Terminamos ao inspirar. Dho. Respirar fundo. Buddho.
Expira, Bud. Inspira, To. E descontrai. Respirar fundo. Descontrair. Abrir os olhos. E então vamos passar ao chat, às perguntas e às respostas. Mas eu vou pegar numa questão da minha sessão passada que acabei por não sentir que não completei completamente. Foi uma questão boa, uma questão pertinente e que é daquelas questões que normalmente não se fala muito, do teor das relações amorosas, sentimentais, sexuais, mas a questão era porque é que nós, como monges, porque é que não podemos ter uma relação, porque é que não podemos ter uma mulher, porque é que não podemos ter relações. E a grande questão aqui eu desenvolvi um pouco, mas depois podia ter rematado melhor, então vou fazê-lo agora. Um, Ser monge não é uma afronta, é quase como sentir que às vezes as pessoas fazem essa pergunta como que o facto de ser monge ou de enverdar por esta via fosse uma afronta aos relacionamentos normais, sentimentais. Não é? Hum, ou se é monge nesta tradição ou não é. Quer dizer, para ser, esta tradição tem regras. Antes de eu entrar, eu sabia. Portanto, se eu quiser estar com uma mulher, eu saio. Deixo de ser monge, é simples. E depois pergunta-se, então porquê é que não. Mas porquê? Qual é que é o mal dos monges? Porquê é que os monges não podem? Porque existe uma razão. E é essa razão que muitas vezes não se compreende. Nós vivemos num mundo em que há muito apego, estamos apegados às coisas. E muitas das vezes, enfiados neste corpo, não conseguimos também aceder e sentir o amor superior que somos, porque está tão afundado no corpo e nesta programação física e genética que acabamos por não conseguir manifestar e ser, por vezes, esse amor. Mas há práticas espirituais que, e é possível, o ser, nós desenvolvermos esse acesso interior, ser essa luz, esse amor, que é o objetivo espiritual, que está relacionado com a iluminação.
mais uma vez, o objetivo do celibato principal, essencial, primordial, o objetivo não corrompido, não é? Não catalogado e denegrido como pecado, as relações, essas coisas todas. Isso é outra história. Isso é a história católica, chamem-lhe o que quiserem. Aqui não é uma questão de pecado, não é uma questão de ser mau, é uma questão de simplesmente não encetarmos relacionamentos emocionais, físicos, para poupar a energia que se despenderia aí. E para ter essa energia disponível para outros níveis espirituais. Portanto, entramos numa prática, num exercício, num treino. Mas só entra aqui quem quer. Ninguém é obrigado a vir aqui para dentro deste hábito que está aqui. Isto é que eu digo, a determinada altura, se eu não me aguentar, ou se tiver um momento mais fraquejar, ou algo acontecer, uma pessoa também, pelo menos nesta tradição, não é propriamente aquela tradição católica de voto para a vida inteira. Na nossa tradição, estamos aqui enquanto fizer sentido. Se eu vir que preciso sair e ter uma relação, eu saio. Agora, isto que está aqui, este hábito monástico, representa o, o trabalhar sozinho com a energia interior. Agora, também se não percebemos muito como é que a realidade extrafísica também funciona, ou se não nos interessamos, também vai ser difícil perceber, porque hum, ao nível angélico, ou dos devas, ou extrafísico, extra-corpo humano, não há sexo. O sexo existe no corpo, para reproduzir. A única coisa que acontece é que acaba por ser uma das formas de sentir a luz e a força e a energia e o poder que somos. Acaba por ser uma das formas mais drásticas ou mais fáceis de poder conseguir sentir essa energia, essa força. Só que enceta o que enceta. Pode encetar grande apego e, e decadência. Se a pessoa não conseguir se apegar demasiado. Se houver muito desejo de luxúria. Então, o estágio de casal entre dois seres é o estágio intermédio, salutar, principalmente se os dois elementos do casal forem leais. Porquê? Porquê que isto é importante? Porque tudo vai no caminho da sublimação, no caminho da renúncia ao nível inferior animal, da reprodução que os nossos corpos têm e que nós conseguimos sentir muito bem, como a maioria de nós sabemos. Mas há outros níveis para realizar. Porque, como eu estava a dizer, ao nível angélico, ao nível dos devas, dos arcanjos, não há sexo. Existe energia, existe poder. E o amor transmite-se por, por empatia, por sentimento direto, vibracional de energia. Não é necessário sentir, não é necessário haver um sexo para fazer a ponta entre a energia. Esse é o problema muitas vezes da humanidade, do corpo humano, é que só se consegue sentir um bocadinho mais, com mais excitação, tendo que descer à esfera do amor físico, sexual. Então, quando é possível, em celibato, se nós tivermos diretriz e boa prática,
expandir a própria energia ao nível dos chakras superiores e do coração, de tal ordem que conseguimos começar a sentir, inclusivamente a sentir o amor maior, e inclusivamente com as entidades superiores fora do corpo e com o amor universal. E isso já não é sexual. E o Buda fala nisso. Quando o Buda fala nos níveis superiores dos jhanas, é quando a luz e o nosso poder interior já não está a manifestar-se tanto ao nível sexual, mas já ao nível do coração e dos chakras superiores. E nós começamos a sentir esse êxtase, essa energia, como ser a irradiar. E começamos a ser esse amor mesmo. Esse, é aquilo que em Pali, no budismo, se chama de Piti Sukha, mas em níveis bem mais elevados. Tal ordem que ficamos completamente independentes e desapegados da necessidade física, do contacto físico. E quando eu falava do verdadeiro Tantra, o Tantra verdadeiro faz a dois e muitas vezes entre um casal com grande sabedoria e conhecimento, em que no seu percurso um apoia-se ao outro, com compaixão, com amor, mas na direção da renúncia. Por exemplo, o marido, ao ir renunciar, vão trabalhando, vão estando cada vez mais tempo, estão na cama, estão no seu leito, maravilha, mas já chegam a um ponto que já não há necessidade de interseção sexual. Há um amor cada vez mais incondicional. Partilham o mesmo lar, partilham o mesmo leito, mas cada vez menos com essa necessidade e apoiam-se nesta sabedoria com este objetivo espiritual. Só que hoje em dia, já que ninguém sequer consegue acreditar nisso, porquê? Porque as pessoas querem é chafurdar. E todos percebem o que é que eu quero dizer com a palavra chafurdar, ou não? Há formas diferentes de fazer amor, certo? Portanto, em seta há níveis. E que preocupação é que nós estamos a ter com esses níveis para conseguir perfazer essa escada, essa escadaria, essa evolução de sublimação? Porque a energia só vai subir se nós fizermos isso. E a iluminação só ocorre se houver essa subida de energia. A energia não vai subir se nós ficarmos nas esferas inferiores. É tão simples como isso. Portanto, um dos objetivos de estar na vida celibato e monástica não é porque fazer amor é pecado, mas para usar, para conseguir trabalhar a energia para outros níveis, ou pelo menos para fazê-la disponível, para estar pô-la disponível e trabalhar os nossos desejos, porque é os desejos. O desejo é que nos mantém presos aos hábitos, a determinados hábitos mais inferiores, que não têm. Os relacionamentos não têm de ser inferiores, podem ser normais, saudáveis, portanto, bonitos. É uma palavra que eu gosto, beleza. Pode haver beleza nos relacionamentos, carinho, essa coisa toda. Isso já é um trabalho que está a ser feito. Atenção, paciência, calma, consideração, não ter pressa, não fazer exigências, não violentar, não obrigar. As mulheres percebem isso.
que eu estou a dizer muito bem. Respeito. Pronto, acho que já terminei aquilo que eu queria dizer. 5 minutos. Qual a visão da tradição face à homossexualidade masculina e feminina? Nós aí abstraímos um pouco de falar sobre isso, porque assim, é também uma forma, tudo, tudo é uma escolha, é uma forma de usar a nossa energia. E aí, pelo menos a meu nível pessoal, eu abstenho de fazer, categorizar, ajuizar. É uma escolha. Se a pessoa é aquilo que eu estava a dizer. Eu sentindo tanta necessidade de ter um relacionamento, eu saio daqui. Da mesma forma, a pessoa na vida normal, se sente tanta necessidade de ter uma, um relacionamento homossexual, é uma via, é uma escolha, é uma experiência, é uma vivência. Portanto, eh, se é positivo, se é negativo, tudo tem os seus prós e contras. Mas é o próprio ser, depois é que vai aprender. Agora, em termos de energia sexual, quando falamos de sexo ou de como é que eu ia dizer, estimulação a nível sexual, não interessa ser. Aí é tudo mais ou menos a mesma coisa, seja heterossexual ou homossexual, tudo enceta um trabalho a nível sexual. Portanto, e aquilo que é do objetivo espiritual é andar para cima. E andar para cima enceta sempre renúncia. Seja homossexual, seja heterossexual. Mas tem que se compreender o objetivo, porque é que se está a fazer. Porque senão as pessoas estão apegadas e identificadas a isto ou àquilo, seja heterossexual ou homossexual. Eu, no meu caso, sou mais heterossexual. Pronto, a minha tendência é mais para relacionamento com o sexo oposto. Mas pronto, estamos todos um pouco no mesmo barco. Muito grato, amigo. Entendo, não sei se é realmente que o caminho oculto tem uma forte componente de combate ao apego, ao ego e ao eu, que só a meditação sozinha não sublima. Não, é através da sublimação, faz muito disso. É correto pensar assim. Hum, a meditação é um grande eixo que ajuda a identificar os nossos pequenos apegos e a partir um bocado o nosso ego. A própria vida vai-nos também confrontando com situações que nós vemos-nos a reagir pelo ego. E aí é uma boa oportunidade para trabalhar e ir descascando as diferentes níveis de casca da cebola. Hum, é um trabalho contínuo, mas a meditação ajuda imenso porque a meditação, lá está, faz aquela separação entre o eu mais egoísta da mente, onde estão as identificações todas egóicas, e aquilo que é a consciência pura. Quando nós nos transferimos por momentos para a consciência pura, conseguimos ter uma visão mais abrangente e global e identificar um pouco também os nossos apegos egoístas, a identificação com o ego e tudo isso. Sim, Kundalini é a serpente, é a energia e é aquilo que está enrolado cá em baixo. Portanto, é o combustível que nós podemos usar para fazer, desde fazer amor até nos eliminarmos, basicamente. Mas pronto, a Kundalini é o termo hindu, ou lá na Ásia, na Índia, para representar, de facto, a energia sexual. Boa noite, não percebi muito bem o conceito de esfera inferior e superior, mas talvez esta resposta possa ficar para a próxima semana, face ao tempo que não temos. É simples, a esfera inferior e a esfera superior é o, a forma inferior de usar a energia
e a forma superior. A forma superior é mais invisível, mais sutil, menos física, é mais espiritual. A esfera inferior é mais carnal, é mais física. Há uma diferença entre sentir a força da energia física através de um orgasmo físico, quando se está a fazer amor, ou sentir o amor, esse mesmo poder da luz e do amor, a um nível do coração, com lágrimas, sozinho numa meditação. Portanto, são esferas diferentes. Um bom resto de fim de semana. Muita paz, boas práticas. Obrigado. Obrigado a todos também. Força.